Voltamos ao Assembleia Convida, hoje recebendo a doutora Denise Steiner, presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia, e o doutor Luiz Guilherme Martins Castro, que é o responsável pelo Departamento de Oncologia da Sociedade. Doutora Denise, há diferenças importantes, analisando as várias regiões do país, no ponto de vista da incidência do câncer de pele? Sim, há diferenças importantes. A região sul, ela é uma região mais afetada e, na realidade, está relacionado, em parte, ao tipo de pele. Então, como a gente já enfatizou, há pessoas de maior risco. E essas pessoas têm pele clara, olhos claros, cabelos claros. Por exemplo, as pessoas com muitas sardas, a sarda também é um fator de risco. Então, o Sul, ele é, infelizmente, campeão aí nessa questão da prevalência. E isso não quer dizer que não existam em outras regiões, e também há regiões, mesmo do Norte, Nordeste, onde há misturas muito importantes e pessoas também de pele clara. Então, a gente dá uma atenção, assim, nacional para esse problema. Também lembrando que próximo ao Equador, a incidência do raio ultravioleta é maior. Então, nessas áreas que corresponderia ao norte e nordeste do Brasil, a quantidade de sol faz com que mesmo pessoas que têm uma pele naturalmente um pouco mais resistente tenham alta probabilidade de desenvolver um câncer de pele em algum momento da vida. Doutor Guilherme, as pessoas em geral têm uma preocupação maior com melanoma, né? Faz sentido. E a doutora Denise, e o senhor confirma, dizem que isso tem um fundamento científico para que haja essa preocupação. Nós temos fatos novos, esperança de que o tratamento seja cada vez mais efetivo? Sem dúvida. Recentemente nós tivemos um grande avanço no tratamento do melanoma, mas infelizmente ainda para casos avançados. Então, os casos que até poucos anos nós não tínhamos praticamente nada o que fazer, atualmente já existem medicamentos de custo extremamente alto, mas mais do que o remédio em si, é essa porta que se abriu. A possibilidade de fazer tratamento mesmo de tumores mais avançados com medicamentos, uma coisa que não existia. Em relação aos carcinomas basocelular e espinocelular, também houve muito avanço recentemente. Até alguns anos atrás, quando eu estava saindo da residência, praticamente todo tumor de pele era tratado cirurgicamente. Era um sinônimo, câncer de pele, tratamento cirúrgico. Felizmente, na maioria dos casos, uma cirurgia bem feita e precoce é curativa. A pessoa se livra do câncer para sempre. De alguns anos para cá, surgiram medicamentos para uso tópico, cremes e pomadas que podem, quando bem utilizados e bem indicados, curar vários tipos de câncer de pele. Terapia fotodinâmica é um outro método não cirúrgico que também permite a cura desses tipos de cânceres. Então, são novidades que vêm aparecendo, fazendo com que o tratamento possa ser menos agressivo e mantendo a alta eficácia. Doutora Denise, o brasileiro é bem informado sobre o câncer de pele e sobre medidas profiláticas que ele poderia estar adotando? Olha, infelizmente a gente percebe que não. Nas oportunidades das campanhas de câncer de pele, onde são atendidas muitas pessoas, a gente faz perguntas do que ele acha, faz perguntas de como ele acha que aparece, faz perguntas sobre como ele deveria se proteger, e invariavelmente a noção ainda é muito incipiente, as pessoas ainda não sabem, né? Embora a gente tenha se esforçado muito para que isso possa melhorar. O que a sociedade tem feito nesse sentido? Então, praticamente uma campanha que ocorre todos os anos é a campanha de câncer de pele. Ela tinha um modelo até há 2 anos atrás, onde você, num dia do ano, todos os serviços credenciados da Sociedade Brasileira de Dermatologia no Brasil todo atendiam as pessoas para fazer esse diagnóstico, e aquelas que tivessem uma suspeita seriam examinados, os exames são feitos e, caso seja um câncer de pele, ele é resolvido, a sociedade assume isso. E nessa oportunidade a gente entrega material educativo e tudo mais. Mas agora nós estamos tendo uma tendência a modificar essa campanha e fazer com que ela seja mais ampla e principalmente de prevenção. Então, vão ocorrer várias ações ao longo do ano para que essa educação continuada seja importante.
porque foram falados dos tratamentos, mas o melanoma, por exemplo, se você atender hoje uma pessoa que houver uma suspeita e você fizer a cirurgia, ela pode estar curada do melanoma. Se passar em 6 meses, 1 ano, isso talvez já mude totalmente o prognóstico e ela, infelizmente, venha a falecer por causa desse tumor. Então, é uma questão de vida ou morte, né, como a gente diria. Então, muito, muito importante o diagnóstico precoce. Bom, então as campanhas são importantes, são necessárias, mas é preciso que haja também um acompanhamento e uma ação permanente. Recentemente, eu acompanhei a diretoria da Sociedade Brasileira de Dermatologia em audiência com o secretário de Estado da Saúde, Dr. Giovanni Serri. Qual foi a razão de vocês terem solicitado aquela audiência e o que é que decorreu daquela conversa que nós tivemos com o secretário? A ideia é que a gente possa ser parceiro, né, principalmente, né, no caso da Secretaria de Saúde, para que a gente possa fazer ações em conjunto. Então, de alguma forma, a gente queria estar oferecendo esse trabalho, até porque nós somos muitos e somos organizados, temos esse privilégio de ter uma experiência já nessas campanhas, então a gente queria realmente ser parceiro, ou dentro de uma escola, ou dentro de um serviço de saúde, ou nas campanhas que venham a ocorrer através, né, dos deputados, enfim, dessa área. E, infelizmente, não aconteceu nada. Vou precisar pedir sua ajuda de novo. Então, secretário, nós precisamos retomar a conversa. Exatamente. Doutor Guilherme, com o Ministério da Saúde, há algum trabalho que vocês venham desenvolvendo? Porque há uma preocupação nossa de que a sociedade ela é importante, ela articula os colegas com esta especialidade, mas seria necessário também que o Poder Executivo, seja a União, o Estado, os municípios também se associassem nesse tipo de projeto, tentando aumentar o grau de informação da população e de maneira a nós termos melhores resultados, né? Infelizmente, eu não conheço assim, nenhuma ação específica que está sendo tomada. Por exemplo, naquele caso, o problema das câmaras de bronzeamento artificial. Não sei se o ouvinte sabe, mas o hábito de tomar banho de sol nessas câmaras de bronzeamento é um fator extremamente perigoso que causa, na verdade, você sabe, câncer de pele. Então, algumas medidas, você sabe melhor que nós, foram tomadas no sentido de tentar diminuir esse risco. O deputado Neder fez uma portaria, Eu sou autor de uma lei, aliás, é a lei número 13.189 de 2001, depois foi regulamentada, ela é em âmbito municipal, e apresentei esse projeto também em âmbito estadual, que é para alertar as pessoas sobre o risco da exposição excessiva nessas câmaras de bronzeamento, né? Com o Ministério da Saúde, vocês chegaram a fazer algum tipo de contato semelhante a esse aqui com a Secretaria de Estado da Saúde? Então, felizmente, né, eu tenho você aqui em São Paulo, então facilitou um pouco esse contato. Às vezes isso não é tão fácil, a gente está tentando, mas ainda não tivemos a oportunidade de conversar, né, com representantes do Ministério para alguma ação em conjunto. Bom, a rede pública, ela se articula dentro do Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde, ele tem responsabilidades que são próprias do âmbito municipal, mas também se faz em âmbito estadual, sobretudo quando nós estamos nos preocupando com questões mais relacionadas a um enfoque regional ou de mais alta especialização. Vocês têm acesso à rede instalada hoje em âmbito do Estado que propicia o diagnóstico precoce, o tratamento desta população, ou vocês percebem que ainda vocês encontram pessoas desassistidas, não só desinformadas, mas também que não conseguem ter acesso à rede pública para um tratamento adequado desses cânceres de pele? Isso é fato, né? Infelizmente, apesar de São Paulo ser um dos estados mais poderosos, mais ricos do país, a gente ainda está carente em uma grande quantidade de coisas. Existe uma série de serviços credenciados que são especificamente vinculados à Secretaria da Saúde, né? O Hospital das Clínicas em São Paulo, uma série de outros serviços, mas a dificuldade existe. Essa é uma questão que tem que ser melhor divulgada, porque existe, claro,
vários serviços públicos, né, como, por exemplo, é conhecido o Hospital das Clínicas, que tem um serviço de dermatologia muito forte, muito importante, muito ativo. Mas existem outros serviços que são credenciados à Sociedade Brasileira de Dermatologia, que não são públicos, mas que, na verdade, oferecem serviço gratuito. Então, por exemplo, eu mesma sou coordenadora de um serviço credenciado em Mogi das Cruzes, e ele atende pelo SUS. E lá nós temos, posso dizer, praticamente uma excelência no atendimento de dermatologia, onde a gente pode fazer o diagnóstico precoce e tratar e resolver o problema. E assim é no estado de São Paulo inteiro, porque existem aqui em São Paulo credenciados 19 serviços que poderiam fazer parte da comunicação dessa rede e fazer esse atendimento de uma forma bastante adequada. Então, acho que isso é uma questão também da gente fazer uma parceria mais forte. Daí a necessidade de nós termos esse diálogo permanentemente com o poder público. Exatamente. Doutor Guilherme, eu sou autor de um projeto que cria o SISCAM, que é o Sistema Permanente de Coleta de Informações, dados de morbidade e mortalidade sobre câncer. O senhor considera que o sistema de informação hoje disponível é adequado ou nós temos muita subnotificação desses casos de câncer? O sistema atual deixa muito a desejar. Recentemente estava preparando uma aula para falar para colegas dermatologistas sobre câncer de pele. E quando você procura os dados brasileiros sobre a incidência de qualquer tipo de câncer, câncer de pele também, você vê que os dados são totalmente subnotificados e a gente fica até meio constrangido de falar aquilo, porque sempre que você apresenta o dado, você precisa colocar vírgula. Com certeza esses dados são subnotificados e nós acabamos sempre nos reportando aos dados americanos ou aos dados europeus. Existem alguns centros no Brasil que têm uma notificação de câncer muito elaborada, mas obviamente isso não vale para o país todo. Na maior parte do país nós estamos bem deficitários nesse tipo de medida e é uma medida importantíssima para você estudar o problema, verificar as estratégias que vão ser usadas, eventualmente checar resultados das estratégias que foram tomadas. Então, esses sistemas de notificação são de extrema importância. Ou seja, se as informações são insuficientes, não são totalmente confiáveis, isso leva a uma insegurança também na definição das políticas públicas. Que sugestões vocês dariam para nós aprimorarmos essas políticas públicas em âmbito da União, dos estados ou mesmo dos municípios, para que a população se sinta, inclusive, mais segura em relação ao tratamento que lhe é oferecido? Eu acho que, na verdade, você primeiro precisaria ter, talvez, algum sistema, como você disse, de notificação compulsória, porque até então, o câncer de pele não entraria numa questão de notificação e você simplesmente teria que colecionar os prontuários para identificar, né, por exemplo, que você estivesse atendendo. E em outros todos os serviços que aconteçam, como eu disse, também você não tem como reportar esse dado para uma central única onde isso ocorresse. Então, isso passaria a ser uma questão muito importante que o Estado poderia se responsabilizar, como você está propondo, de ter dados, de ter uma maneira de ter esse dado. Outra coisa, eu acho que valorizar um pouco mais esse tipo de atendimento, realçá-lo de alguma forma, porque hoje você não tem, assim, você teria, por exemplo, um atendimento específico da hanseníase, fazendo uma poliquimioterapia. Você deveria ter também um programa desses dentro das unidades de atendimento à saúde pública, Estado, município e Ministério, onde você tivesse as várias fases e o acompanhamento, né? E a retaguarda para isso, porque a retaguarda cirúrgica também nem sempre é tão fácil como uma retaguarda clínica, né? A exemplo de outras áreas, o senhor acha que nós deveríamos começar pela atenção básica, melhorando a qualidade do acompanhamento que se faz nas unidades básicas de saúde, na estratégia de saúde da família, mesmo nas unidades de pronto atendimento? Por ali nós conseguiríamos pegar a maior parte dos casos ou faz algum sentido esta noção que a população tem que, indo à rede de urgência, emergência ou atendimento hospitalar, esses casos seriam mais rapidamente diagnosticados?
Obviamente, um caso agudo tem que ser atendido nesse sistema, mas nós já sabemos que esse sistema está esgotado. É impossível para o Estado ficar atendendo todos os casos de urgência e não de urgência na porta do pronto-socorro do ambulatório. O atendimento básico é preponderante. Quando você pega uma doença no início, é mais fácil de tratá-la. Quando você ensina a população sobre como não desenvolver aquela doença, é melhor ainda. Então, o programa de médico de família, a educação do público em relação à prevenção das doenças, e não só de pele, aqui eu acho que esse sistema de saúde reflete para todas as doenças. Isso é, sem dúvida alguma, o mais importante para se ter um bom resultado, deixar a população saudável com o menor custo. A gente sabe que prevenção sai mais barato do que tratamento, né? Exatamente. Pensando nisso, doutora Denise, o que é que vocês têm de novidades aí? O que a sociedade está programando para o próximo período, especificamente, inclusive, nessa questão das campanhas de prevenção? Então, basicamente, duas grandes campanhas, né? Uma delas, a campanha de prevenção do câncer da pele, que, na verdade, como eu disse, não se resumiria num dia de atendimento, mas sim em ações. Essas ações, elas seriam as mais diversas, entre elas, por exemplo, distribuição de folders em farmácias, que tivesse, na verdade, está relacionado nesse folder os riscos, né? A identificação daquela pessoa que é uma pessoa de risco. Nós também pretenderíamos, dentro dessa campanha, ampliar para os nossos colegas médicos, né? Fazer uma divulgação através de AMB e tudo mais, para que eles cooperem conosco e nos ajudem nessa ação. Nós temos também aulas básicas de ensinamentos sobre essa prevenção, sobre os fatores de risco que vão ser também disseminadas através de associações, através de igrejas, através de... Enfim, o dermatologista está com essa função. Nós vamos ter também uma calculadora de risco, que vai ser através do site da Sociedade Brasileira de Dermatologia. O indivíduo leigo pode entrar e responder algumas perguntinhas e saber o risco, além também daquela questão de você estar sempre marcando como é que está o índice da radiação naquele local, né? Então, e além disso, ações também de divulgação em todos os simpósios, congressos, enfim, são uma série de ações. E culminaríamos com o dia de atendimento, que continuaria a ocorrer no final de novembro, onde todos os serviços credenciados também passariam a atender. Nós temos até o Guinness dessas campanhas, e a gente atende cerca de 30 mil pessoas no Brasil nesse dia. E a segunda campanha, essa campanha relacionada à educação na escola de prevenção em relação ao sol, que já existe um gibi, né, uma historinha muito lúdica, onde o Maurício está contando, explicando, e a turminha lá brincando e aprendendo. Está sendo confeccionado um DVD, vai haver também material para o professor, vai haver também uma associação com um grupo do Maurício de Souza que faz peças de teatro também, e que a gente vai procurar levar, tudo para incentivar a educação. Aí vai ser uma ação mais educativa, mais dentro das escolas. Você fala dessas iniciativas com indisfarçável alegria, né? A Assembleia Legislativa de São Paulo poderia ser parceira também, eventualmente nós poderíamos fazer esse lançamento também na Assembleia Legislativa, de maneira a envolver todos os deputados, seus assessores e facilitarmos para que essas campanhas cheguem ao Estado? Com certeza, isso para nós seria assim, um ganho muito grande nas nossas iniciativas. Eu gostaria muito, contamos com isso, e se puder haver essa associação, essa parceria com a Assembleia, principalmente fazendo o lançamento dessa campanha, nos ajudaria muito, e eu acho que a população de uma maneira geral. Está aceito o convite, doutor Guilherme? Com certeza, o maior prazer. Eu acho que também seria importante para a Assembleia Legislativa que vocês, médicos e com essas funções de representação, nos alertassem em relação a projetos que poderiam ser originados aqui na Assembleia Legislativa, colaborando na discussão desses temas ou disciplinando melhor
como poderia se dar os cuidados e mesmo essas campanhas de cunho preventivo. Você teria alguma sugestão a fazer? Então, eu acho que essas que já vêm ocorrendo são muito importantes. Essa questão das câmeras de bronzeamento, assim, houve muito envolvimento da sociedade e isso foi muito importante a gente ter conseguido esse alerta, principalmente. Essa questão da notificação, já que somos uma sociedade científica, também é muito importante. Fazendo essa parceria com o lançamento dessa campanha de prevenção a nível nacional, isso vai ser também muito importante para nós. E uma batalha que já ocorre há algum tempo é que a gente gostaria que houvesse um projeto de lei para que o filtro solar fosse fornecido, né, no serviço público, principalmente no atendimento para o SUS, porque isso é uma barreira que nós temos, da maneira que a gente orienta para que se proteja, acaba sendo um custo alto para a população em geral. A Fundação do Remédio Popular, a FURP, produz esse tipo de substância e nós temos, por exemplo, uma quantidade grande hoje de agentes comunitários de saúde, pessoas que trabalham expostas ao sol o tempo todo, né? Uhum. Você sabe se a FURP vem produzindo esse tipo de... Eu acredito que sim, mas pelo que eu fui informado, a distribuição é muito falha. Muito falha a distribuição. A quantidade e a distribuição. Teria já sendo eu acredito que sim, eu acredito que sim. Bom, eu acho que é uma excelente ideia, nós poderíamos pensar, levantar o que já há de legislação nesse sentido. Eu tive uma experiência que, quando fui presidente aqui da Regional São Paulo, e a gente conseguiu ter fabricação, mas não conseguiu distribuir. Exatamente. E aí alguma coisa aconteceu, mas eu acho que isso seria muito importante para a nossa população. Isso envolvendo a própria FURP? Ela que fabricou. Agora, tem um outro dado que eu acho muito importante, é o seguinte, lembrar o ouvinte que o filtro solar é uma importantíssima arma na prevenção do câncer de pele, mas não é a única. Na verdade, o comportamento das pessoas em relação a cuidados em geral vai trazer resultados talvez até maiores do que o uso diário do filtro. Então, o uso de roupas, de chapéus, evitar se expor naqueles horários mais críticos. Procurar uma sombra. Procurar uma sombra. É um projeto, mudar procure uma hábitos, sombra, né? Mudar os hábitos. Você gosta de jogar seu esportezinho, seu futebol, mas não vai jogar ao meio-dia aqui debaixo da sua pina. Tenta acordar um pouquinho mais cedo ou deixa para jogar mais no final da tarde. Evitar aquela exposição, principalmente as pessoas de pele mais clara, as crianças, tirá-las um pouquinho do sol. E além de tudo isso, o filtro solar. O público não deve saber, mas o filtro solar não é considerado um medicamento pelo Ministério da Saúde. E, portanto, a tarifação, impostos e tudo mais, encarecem muito o produto. Então, uma possibilidade seria tentar colocar ele como remédio e baratear o preço para facilitar o acesso à população. Muito bem. Infelizmente, nós estamos chegando ao final do Assembleia Convida de hoje. Certamente nós poderíamos ter vários outros aspectos a serem considerados, mas eu acho que foi possível nós passarmos informações importantes sobre os cânceres de pele e fica aberta a possibilidade de uma nova vinda da Sociedade Brasileira de Dermatologia, com um novo convite à doutora Denise Steiner e também ao doutor Luiz Guilherme, para que nos ajudem na discussão, inclusive, de outros temas relacionados à área dermatológica, outras doenças que foram aqui mencionadas e que merecem também igual atenção por parte da Assembleia Legislativa de São Paulo. Então, se vocês quiserem fazer as considerações finais, fiquem à vontade. Bom, eu gostaria, né, de agradecer muito essa oportunidade, porque quando a gente está num cargo desse tipo, a gente vê que, assim, às vezes a comunicação é difícil. Então, você oferecer uma oportunidade como essa, onde a gente tem uma audiência, as pessoas estão ouvindo, e com a possibilidade de você falar sobre um tema tão importante de uma maneira calma, né, que as informações possam ser dadas, né, para nós, assim, não tem preço, realmente. Então, eu agradeço muito e espero que a gente consolide a nossa parceria. Só queria agradecer a possibilidade de estar aqui, agradecer o convite da Denise para participar. Espero poder continuar trabalhando para ajudar a disseminar a ideia do câncer de pele e fazer com que isso cada vez seja uma coisa menos preocupante.
Então, muito obrigado pela atenção de todas e todos e que vocês nos ajudem também a analisar esses projetos que tramitam na Assembleia Legislativa de tal forma que eles possam atender aos conhecimentos científicos e a necessidade que a população tem de uma saúde de qualidade. Muito obrigado.